E para os enlutados, que são inúmeros, o que você diria? Lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Bom, é o destino de todo mundo, né? É um vazio de lógica, ou é uma lógica tão primária, né? Você dizer que a morte é o destino de todo mundo, porque por essa lógica, você não age, né? Por essa lógica, se morrer é o destino de todo mundo, por que apostar em tratamentos contra o câncer se, afinal de contas, morrer é o destino de todo mundo? Por que você adotar políticas de segurança no trânsito se morrer é o destino de todo mundo? Por quê? Por que armar a população para se proteger de bandidos se morrer é o destino de todo mundo? Pois é, então é um vazio de lógica, é uma lógica tão primária e é tão infeliz, é tão desrespeitosa a frase com familiares que perderam seus entes queridos que, francamente, eu de verdade, eu não fico surpresa, mas eu fico triste de ouvir um presidente da República, seja ele qual for, se manifestar dessa maneira quando perguntado sobre os enlutados, sobre as pessoas que perderam seus parentes. A morte é o destino de todo mundo. A gente já está há 18 dias sem um ministro da saúde, um ministro para valer. A gente está com um ministro interino até agora, em meio a uma pandemia, depois da troca de 2 ministros até agora. A gente já falou de tudo. Faltam testes, porque o Brasil é um dos países que menos testam proporcionalmente à sua população. Tem desprezo por parte do governo pela ciência, tem aposta do governo em um remédio que já se mostrou não é eficaz, comprovadamente, cientificamente eficaz no combate a essa doença para todos os casos. Tem um pessoal que pensa que máscara se usa no queixo e aí seguem N exemplos do próprio presidente da República que muitas vezes se apresenta publicamente sem utilizar máscara, por exemplo, com contato com a população. Faz desfile por aí de jet ski, a cavalo, sobrevoando manifestação inconstitucional. E aí você vê o quê? Autoridades preferindo alimentar um discurso político, um conflito político, preocupada com uma agenda que não conversa com essa realidade absolutamente triste dos mais de 30 mil mortos aqui no Brasil. Como você falou logo no começo, sem que a gente enxergue ainda o tal do platô. Para quem não sabe o que é o platô, é quando a gente chegar na estabilização desses casos. O Brasil ainda não chegou, a gente está esticando essa primeira onda de contaminação, porque nem o pico a gente atingiu. E a estabilização, diga-se, é uma tragédia, tá? Sim. Se hoje morrerem 1.000, amanhã morrerem 1.000, depois de amanhã 1.000, todos os dias, esse é o platô. São 1.000 brasileiros mortos todos os dias. O que hoje seria, veja só a nossa situação, uma boa notícia. Nós contabilizarmos 1.000 brasileiros mortos todos os dias, porque isso significaria que a tendência seria, pelo menos, de apontar para baixo. Olha, a gente lamenta, mas é o destino de todos nós, é o que você fala no velório de uma viúva, por exemplo, que acaba de perder o marido com 98 anos. Claro que a morte é o destino de todos nós, mas não é o nosso destino, não é o destino manifesto do ser humano ser morto com 40 anos, com 32 anos, ter uma passagem interrompida aos 50 anos por uma doença que mata, mas pode matar menos se nós tomarmos medidas práticas para evitar essas mortes. E são essas medidas que a gente não vê do governo. Então a gente não só não vê essas medidas para proteger a população, a gente não vê esse governo levando a sério a Covid-19 e pior, a gente não vê nem mesmo o presidente levando a sério a dor das famílias que estão perdendo pessoas queridas. Eu vou repetir aqui o que a Sheila disse, porque a frase é perfeita. A gente não se surpreende, mas a gente se entristece a ver esse tipo de manifestação frente à morte de tantos brasileiros.